Meu nome é Adriano Inocêncio, moro em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, Brasil, e eu quero contar para vocês a experiência que eu tive de um sonho. Não sei se foi da parte de Deus realmente, se foi coisa da minha cabeça, mas o fato é que quando eu sonhei este sonho, eu não era convertido, não conhecia o Senhor Jesus, não da forma pelo menos que eu conheço hoje, né? Eu levava uma vida secular, mundana, normal, não conhecia a palavra de Deus, não vinha assistindo filmes de modo que eu possa dizer assim para vocês, ó, minha mente estava super excitada de tanto ver, procurar sobre o assunto, dos tempos. Não. Em 2013 eu realmente não buscava esse assunto, vivi uma vida totalmente mundana, só enfim, nem vou dar o testemunho aqui porque senão vai estender demais, vou fugir do assunto. Mas enfim, o que eu sonhei? Hoje eu moro aqui numa outra casa, mas na época eu morava em outro local, um local antigo, né? E no final daquela rua onde eu morava, assim, tinha uma visão para uma grande montanha que tem aqui nessa cidade, que são três montanhas na verdade, né? Um conjunto de três montanhas, que é o Pico de Jaraguá, o Morro do Meio e o Morro das Antenas, né? E eu avistava essas três montanhas. São montanhas bem conhecidas aqui, são bem altas, né? A mais alta tem 926 metros de altura, acima do nível do mar. E essas montanhas eu sempre tive algo especial com elas desde criança, desde muito criança. Eu me lembro que eu gostava de ir para a praia, sabe? Brincar na areia, só para desenhar o Pico de Araguá, essas três montanhas. Sempre teve algo muito especial comigo nessas montanhas. Não sei porquê, né? Não sei porquê, já subi elas, né? Inclusive uma vez subi aqui, né? Foi em 2007, subi de a pé o Pico de Araguá, enfim, daqui da minha casa, na época onde eu morava antes, né? Nesse local, bem nesse local aí, eu antes havia subido de a pé de lá da casa até lá em cima, no topo da montanha, voltei, dormi sozinho lá em cima, tomei água das bromélias na época, né? Foi uma situação, é, foi muito gostoso, assim, apesar de ser um pouco sofrido, mas foi uma experiência muito, muito maravilhosa que eu tive, né? Comigo, com Deus, sabe? Enfim. E em 2013 eu tive esse sonho. E e do meu lado eu estava sentado num gramado. Atrás de mim tinha um ribeirão, passava. E do meu lado sentado um rapaz loiro que eu nunca vi na minha vida. Nunca conheci, nunca descobri quem que era. E ele estava do meu lado sentado e a gente não conversava nada. Eu só olhava para ele e a gente se conhecia, né? Mas eu não sabia quem que ele era no meu sonho, não fazia ideia e ele eu não sei, eu acho que ele me conhecia, mas eu não conhecia ele. Enfim. E a gente estava olhando para o final da rua, dava de encontro com as montanhas. No final a gente via, né? E a gente olhando para esse conjunto de montanhas, um céu azul no fundo, um dia muito lindo, um final de tarde era, nesse sonho. E de repente, algo estranho começa a acontecer no céu. Achei que tinha acontecido alguma coisa aqui. Algo estranho começa a acontecer no céu. E começam a acontecer explosões. Gente, vocês não têm ideia o que é isso. Você vê, sabe, a impressão que nós dois tínhamos naquele sonho é que o firmamento estava se rasgando. Porque a gente via explosões assim de uma forma estrondosa. Entende? Era um final de tarde, então as estrelas estavam começando a brotar no céu. O sol ainda estava se encobrindo e as estrelas brotando no céu, né? Começaram a aparecer. Então elas começaram a impressão que dava que essas estrelas estavam explodindo. E à medida que elas iam explodindo, a mancha que elas iam fazendo no firmamento do céu era uma coisa estrondosa. Assim, fica umas bolas de fogo
uma coisa aterrorizante. É difícil de explicar o que eu vi, entende? E eu olhava para esse rapaz, ele olhava para mim e a gente não falava nada, porque a gente estava paralisado com o que estava acontecendo. Não tinha como correr, não tinha para onde correr, não tinha como fugir, para onde se esconder. Aquilo estava acontecendo na nossa frente e a gente não tinha nada o que fazer. Não podíamos fazer nada. Né? E no meio disso tudo, foi aumentando, essas explosões aumentando, tomando uma proporção assim gigantesca, a ponto de o céu ficar vermelho como sangue. E então brota do céu, desce do céu uma voz poderosa, como um trovão, e essa voz diz bem claramente, só uma palavra: o tempo se esgotou. Somente isso, mais nada. O tempo se esgotou. Então o céu começou a se escurecer, tudo começou a ficar escuro e começou a faltar o ar. E daí eu acordei. E assim, na época eu não me dei conta, né, desse sonho, assim. Eu lembro que eu pensei nele aquela semana, tudo, refleti, mas assim, continuei fazendo as mesmas coisas que eu fazia. Não teve uma conversão, fui ter uma conversão cerca de 3 anos depois, né? Eu comecei a ler a palavra de Deus, comecei a compreender melhor a Escritura Sagrada, buscar realmente uma vida de oração com o Senhor Jesus, né? Me entregar mais para a palavra de Deus e conhecer melhor a obra do Senhor Jesus Cristo e o que Ele tem feito por nós, o chamado que Ele tem para conosco, para que a gente venha se converter, porque esse dia vai chegar, entende? E na época eu não tive essa noção, mas ultimamente o Senhor tem me cutucado o tempo todo, todos os dias, todo santo dia eu lembro desse sonho. Então assim, eu quero compartilhar esse sonho com vocês, para que ele venha despertar em cada um de nós essa gana, essa vontade de querer servir mais a Deus, de se limpar ainda mais, de limpar nossas vestes, para que quando o Senhor venha, para que quando esse dia chegue de lhe fazer justiça e implantar realmente um reino de paz verdadeiro, que a gente esteja com as vestes limpas, que não seja encontrado em nossas vestes sujeira. Gente, muitas coisas vêm acontecendo ultimamente e cada vez as coisas estão se apertando ainda mais, sabe? Cada vez as coisas estão se tomando um caminho mostrando que realmente essas coisas vão acontecer. E logo. Breve voltará o Senhor Jesus. Eu creio sinceramente que estamos na reta final. Não sei o dia, eu não sei a hora, não estou querendo aqui dizer datas, profetizar datas. Não acho isso bom, né? Profetizar datas, porque nem Jesus deu datas. Então quem sou eu, réis mortais, né? Para querer chegar aqui e dizer uma data para vocês. Quem estão dando datas, aliás, são os próprios homens. A Organização das Nações Unidas, da ONU, né, que tem datas marcadas, projetos para o ano 2030. Não estou afirmando que em 2030 vai acontecer isso, mas a nova ordem mundial, como eles mesmos tanto falam. Gente, muitas coisas estão sendo trazidas à tona nesse momento. A verdade está começando a aparecer. As mentiras estão sendo desmascaradas. Gente, é importante que essas coisas todas aconteçam para que o homem do pecado, o filho da iniquidade, o filho do pecado, Satanás, para que ele seja revelado. Mas para isso, ele precisa ter um sistema todo montado, poderoso. E que um homem, um falso profeta, irá colocar esse sistema nas mãos dele, para ele operar. E muitos vão crer.
muitos vão crer. Então que nós, que conhecemos a palavra de Deus e conhecemos que Jesus Cristo, nós sabemos que Cristo Jesus é o único Senhor e Salvador. Não tem outro. Não tem outro. Mesmo que apareça milagres na tua frente, prodígios maravilhosos, confronte eles com a palavra de Deus. Confronte eles com a Bíblia. Porque se esses milagres estiverem em desacordo com o que a palavra de Deus prega, fique com a palavra de Deus. Não acredite nesses milagres. Tá, meus irmãos? Esse é o alerta que eu deixo para vocês. Esse é a mensagem que eu deixo para vocês. Grandes coisas estão para acontecer. Mas nós estamos tranquilos. Nós estamos tranquilos. Estamos em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus vai conhecer a Deus. Por mais que venhamos a sofrer, por mais que venhamos a ser confrontados, a ser perseguidos, a ser maltratados, mesmo que tiver que passar fome, se for o caso. Meus irmãos, não estou querendo assustar ninguém, mas a palavra de Deus não mente. E se ela disse que a igreja vai passar por necessidades, por dificuldades, se ele falou que a igreja vai passar por uma grande tribulação, que nós nos preparemos. E que o Senhor tenha misericórdia. Se puder nos poupar, amém. Mas que acima de tudo seja feita, Senhor, a tua vontade e não a nossa. Porque a tua vontade prevalece. Afinal, tu é a palavra de Deus. A tua palavra, Senhor, é verdadeira e eterna. O Senhor Jesus Cristo é a palavra de Deus. E por isso ele é eterno. E por isso ele nos conduz para a vida eterna. Então, nos preparamos ainda mais, meus irmãos. Nos preparemos ainda mais para que quando chegar este momento, nós estejamos preparados. E com as nossas vestes limpas, para que o nosso Deus não encontre nenhuma sujeira nas nossas vestes, na nossa vida, e que a gente realmente possa ser conduzido com segurança para os braços do Senhor Jesus. Tá bom, meus irmãos? Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, comigo e com vocês, e que a gente seja inundado, seja transbordado da graça e do poder do Senhor Jesus na nossa vida, e que Ele venha transformar a nossa existência, e que apenas não existimos mais, mas sim nós vivamos como se esse fosse o último dia da nossa vida. E todos os dias, assim, viveremos felizes para sempre com o Senhor Jesus. Amém? Bom dia a todos, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Eu louvo a Deus primeiramente por mais um dia, pelo privilégio de estarmos aqui. Eu louvo a Deus pela sua vida, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Estarei aqui compartilhando com vocês novamente um sonho profético que o Senhor me concedeu. E quero dizer para vocês que nesse sonho o Senhor me revelou tanto o arrebatamento como o que vai acontecer depois do arrebatamento, né? A implantação da marca da besta e o que vai acontecer na terra depois do arrebatamento da igreja. Então, que vocês possam, nesse momento, ouvir, né, com atenção. Eu peço para que você ouça até o final e que Deus possa estar nos preparando para esse grande dia e que você que está aí do outro lado não possa ficar nessa terra, porque será muito triste aqueles que ficarem aqui nessa terra, amém? Bom, nesse sonho, que é um sonho profético, que eu falo que é um sonho que vai acontecer, que Deus me revelou,
acontecia o arrebatamento. Eu via as pessoas sumirem de repente, ficando sua roupa no chão, seus pertences, bolsas, sapatos, tudo aquilo que a pessoa estava usando, né, materialmente, ficava, subindo somente o corpo. Nesse sonho eu não via, assim, igual eu vi da outra vez, né, o outro sonho que eu tive. Eu só via que as pessoas desapareciam e eu também subia no arrebatamento. Só que de repente eu voltava. Deus permitia que eu voltasse. Quando eu estava assim numa certa altura, eu pegava e voltava. Deus permitia que eu voltasse na terra. E aí eu começava a ver como que a terra estava. Eu via a terra toda devastada, estava toda queimada. Eu via as casas pegando fogo. Eu via as plantações se queimando, não tinha comida. Eu via tudo assim muito devastado, sabe? E eu via que as pessoas estavam presas em suas casas. Eu não via ninguém na rua. As pessoas estavam todas dentro de casa, trancadas, e ninguém podia sair para o meio da rua. Então, naquele momento em que eu via as pessoas dentro de casa, eu vi um homem que me avistava lá fora. E ele começava a me xingar, sabe, assim, a me xingar. E eu ficava muito assustada e eu corria. E logo em seguida, eu me escondia num lugar, estava escuro, estava de noite. Eu me escondia num lugar assim. E aí, de repente, aparecia do meu lado um policial. E este policial, ele estava fardado da cabeça aos pés. Ele usava como uma máscara preta, sabe, que tampava todo o seu rosto, e usava um capacete preto também na cabeça e mostrava somente os seus olhos, e a farda era totalmente preta. E ele estava portando uma arma, um fuzil, daqueles fuzil grande, e aí apontava diretamente para mim. E aí ele falava para mim assim: mostre a sua marca de identificação. E eu ficava com medo, que eu não tinha essa marca. E aí ele falava assim: mostra a sua marca de identificação na mão. E eu levantava a minha mão direita. E ele vinha com um aparelho assim, diferente. Eu não sei explicar para vocês. Eu só sei que ele vinha com esse aparelho. E aí eu levantava a mão, já com aquele receio, né? E aí Deus fazia com que aquele aparelho estragasse naquele momento, sabe? E ele não conseguia identificar a marca, né? Que é essa marca que todos vão ter que aceitar, que é a marca da besta, aonde ninguém poderá comprar e nem vender, aonde todos vão ser, né, perseguidos, aqueles que não aceitar a marca da besta. Então, meus queridos irmãos, ali naquele momento, aquele policial pegava e deixava eu ir embora. Aí eu despertei do sonho. Então é isso que vai acontecer, né? A Bíblia fala bem claro, aquilo, tudo que está escrito na Bíblia está se cumprindo ao pé da letra, né? Porque a Bíblia é a palavra inerrante e infalível de Deus, e que Deus me mostrou o que vai acontecer, e aqueles que vão ficar aqui vão ser perseguidos. Hoje você tem um livre-arbítrio de servir ao Senhor, de entregar sua vida ao Senhor, né? E de servir a Ele, se você quiser ou não. Mas haverá um tempo que isso vai ser tirado de você. Você não vai ter a liberdade de servir a Deus, e você vai ter que derramar o seu próprio sangue, né, para servir ao Senhor. Ou você nega o nome de Jesus, ou você aceita essa marca. E a palavra de Deus fala, e é bem clara, que quem aceitar essa marca já está condenado. Então, que você possa refletir neste sonho, que foi um sonho profético que Deus me deu.